pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico que atua aqui na cidade de Tubarão, e hoje eu estou aqui para apresentar a doutora Camila, que por sinal é minha esposa. A gente desenvolveu uma ideia de fazer um programa voltado à saúde e à prevenção da obesidade, trazendo receitas, e a gente vai trazer muito material e muita informação para vocês. A nossa ideia é que de maneira descontraída você possa cozinhar junto com a gente, com o seu médico, com o Ricardo, comigo e com algum convidado especial que vai trazer alguma informação, seja relacionada à dieta, a uma cirurgia, a uma atividade física. E para esse primeiro encontro, a gente teve a honra de convidar a doutora Grazi, que é ginecologista, e vai ter um bocado de coisa para compartilhar com a gente, porque ela também é nossa paciente. Paciente desses dois lindos. Nossa, fiquei muito honrada com esse convite. Então, estou aqui no Instagram e nos quadros do Dr. Ricardo e da doutora Camila, conversar um pouquinho com vocês, fazer uma comidinha bem gostosa para os dois. Vamos ver se eles gostam da minha comida, do meu tempero. O que você vai preparar pra gente hoje, Grazi? Então, né, as minhas seguidoras lá já sabem, né, que eu adoro a França, adoro Portugal, então eu vou fazer uma entradinha, uma saladinha francesa, gente, espinafre com figos, com presunto de Parma, com queijo brie, que vai estar deliciosa, depois eu vou dar a receita pra todo mundo. E de prato principal, vou fazer um bacalhau às natas. Vocês gostam de bacalhau? Muito. Muito. Tá, e nenhum é alérgico a camarão? Não. Então tá. Não, mas o camarão tava ali. Eu tava pensando se eu ia botar um camarãozinho ou não. Vamos ver se vocês vão gostar da nossa receita, gente. Grazi, sabia que agora, dia 11 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade? Então, acho que foi isso que deu gatilho pra gente poder estar aqui hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com obesidade. Então, né, eu sempre fui magrinha. Na infância, assim, sempre dançava balé, fazia muita atividade física. E quando vim pra cá, pra Tubarão, acabei ficando só trabalhando, me compensando com a comida, né? Aquela coisa assim. E às vezes as pessoas não entendem que a obesidade ela é uma doença, né? Às vezes as pessoas acham que é uma pessoa relaxada, ai, pode parar de comer, né? Assim, e é uma doença na realidade. E quando eu procurei o Ricardo a primeira vez, eu já tava com quase 40 quilos acima do meu peso ideal. E entre a primeira consulta e eu realmente tomar a decisão de fazer a cirurgia, levou quase um ano, assim, eu fui fazendo os exames, né? Tu lembra de mim, gordinha? Lembro. Eu acho interessante isso, Grazi, que talvez uma das maneiras mais importantes da gente prevenir a obesidade é a gente entender que ela é uma doença. Então, talvez a gente começar a avaliar, não pelo fato de você ter feito o tratamento X ou Y, mas como foi a tua história de desenvolvendo a doença, ajude muita gente a tentar evitar um estágio mais avançado, né? Porque é muito difícil, assim, até na nossa prática de consultório, a gente tem aquela história do paciente, assim, que daqui a pouco ele estava com, sei lá, 150 quilos. Normalmente é uma coisa gradativa, assim, e que talvez o próprio organismo dá sinais, só que a gente não para, talvez, para tentar controlar isso. Eu me coloco dentro, porque qualquer pessoa é suscetível a desenvolver obesidade, né? Sim. E eu acho que essa coisa dessa mística de que é culpa do paciente ou que é falta de força de vontade acaba só afastando as pessoas do tratamento, né? Porque daqui a pouco você acha assim, não, eu consigo, não, daqui a pouco eu consigo. E você vai se afastando do tratamento e quando você vê, vai agravando ainda mais o quadro de cada paciente. E o efeito sanfona, né? Eu engordei 10, fiz regime, fiz dieta maluca de South Beach, daí emagrecia 10 quilos em 3 meses, daí engordava 15.
não engordava aqueles 10 só, né? E muita gente, assim, eu pego pacientes no consultório também falando que, mas a minha tireoide, vê como é que tá, né? Tu como endócrino deve pegar um monte isso, sim, né? Então, às vezes as pessoas culpam os hormônios e nem tem alteração nenhuma, né? Foi muito bom ter feito a cirurgia, eu amei o resultado e agora já fizeram 9 anos que eu fiz a cirurgia, né? Então, às vezes as pessoas têm aquele reganho, né? E eu... Você já cozinhava nessa época ou a cozinha veio depois? A cozinha veio depois, assim, eu já sabia cozinhar, eu cozinhava, assim, mas sozinha eu não cozinhava. Pra mim, o cozinhar eu acho que é um ato de amor. Eu acho que é tu demonstrar um afeto, eu acho que é uma forma de tu mostrar o teu amor por aquelas pessoas. Então tu bota teu amor em cada comida, em cada coisa que tu faz. Quando tu prepara a comida, é diferente do que tu pegar uma comida industrializada, do que tu ir correndo num restaurante e comer. Então esse preparo, esse cuidado com o alimento, comprar os alimentos mais saudáveis, comprar as coisas. Claro que na nossa vida, na correria do dia a dia, eu não consigo cozinhar, tem alguém que me ajuda, né? Mas eu curto muito, assim, receber e cozinhar para as pessoas. Vou explicar o que eu tô fazendo, gente. Tô picando as batatas, né? E aqui no bacalhau, as batatas elas são fritas, né? Mas a gente não vai só fritar as batatas, até porque eu queria fazer uma coisinha mais saudável, né? Então eu vou dar uma cozinhadinha nessas batatas e depois eu vou botar na air fryer, que daí ela não precisa tanto óleo. Então tu pode fazer o mesmo prato de uma forma mais saudável, né? Você acha que depois da cirurgia, com quanto tempo você conseguiria comer uma batata desse tamanho? Então, os primeiros 15 dias pra mim foram os mais difíceis, assim, porque a dieta líquida, e eu tive muita dificuldade com a dieta líquida salgada, então eu fiquei 15 dias só tomando líquido doce. No final, assim, dos 15 dias, eu tava louca por uma coisa de sal, gente. Eu peguei um ovo, podia botar ovo na sopa, eu peguei um ovo, fritei não, né, só botei na frigideira, assim, e lambi o ovo. Só pra dar um gosto. Só pra ter um gostinho do salzinho, assim, né, mas é engraçado isso. Mas, tipo, eu não tive nem, nos primeiros 15 dias, não tive nenhum episódio de vômito. Quando deu, acho que uns 20 dias de cirurgia, eu tive o meu primeiro episódio. E foi muito engraçado porque foi um dia que eu tava muito ansiosa e eu cheguei em casa correndo assim e comi rápido demais. E daí eu vomitei. Então assim, não foi nem o alimento, foi a coisa da ansiedade mesmo de ter comido muito rápido, né? Às vezes eu percebo que até a volta à rotina, assim, quando a pessoa tá por conta da dieta, ou naquelas primeiras 2 semanas que ela só tá em casa, ela consegue, na hora que ela começa a ter que lidar com os filhos, voltar a trabalhar e se preocupar com outras coisas, às vezes começa a ter um pouco mais de problema. Sim. E é uma coisa que a gente gosta de falar sempre pro nosso paciente, né? Comer devagar, né? Mastigar bem, porque ali naquela questão da cirurgia, todo paciente pergunta que entala, né? Uhum. Então a mastigação é fundamental, né? Sim. Eu tinha um chefe que dizia que comida pastosa se faz na boca, mastigando. Então a gente tem que mastigar bastante e que não precisaria fazer aquela dieta pastosa de transição, né? Mas a gente tem tanto medo que o paciente fique afoito nessa de comer rápido que a gente sempre indica a dieta pastosa, né? Eu acho que as nutricionistas, elas estudam bastante isso, têm bastante experiência e elas acham interessante fazer isso. Eu acho que é uma transição legal. Então aqui, ó, uma diquinha da batata é tirar as pontinhas para ela ficar mais quadradinha, para quando tu cortar, ficar mais em cubinhos. Daí tu corta ela e fica mais ou menos parecido para depois fritar. Mas a coisa da alimentação, as pessoas têm, acho que um pouco de mitos, né?
vai fazer a bariátrica, não vai comer mais. Eu vou na churrascaria, eu vou na pizzaria. Claro que tu tem que ter a consciência de que não é todo dia, de que é uma exceção e também que é a quantidade, né, principalmente. Vamos beber alguma coisa? Vocês, né? Todo mundo sabe, né? Estamos com o bebezinho, a Gabizinha tá lá dentro, mas eu posso oferecer alguma coisa para nossa convidada, né? Claro. Tá. Já é bom pra gente dar recadinho pras gravidinhas e pras que estão amamentando, né? Que não pode beber. Muitas perguntam, né? E a própria coisa, né, depois da bariátrica, muda um pouquinho o nosso metabolismo, né? Muito. Eu acho que predispõe a lesões hepáticas graves, o excesso do álcool, e é muito discutível o uso abusivo do álcool ou mesmo o uso do álcool. Há quem preconize a abstinência total, e eu não acho errado isso. O problema é a gente tornar isso prático. Então eu acho, no meu entendimento, o ideal é a gente conversar bastante, expor para o paciente que a decisão vai ser dele, todo mundo é adulto, e também a gente vê muito esse uso do álcool associado ao reganho de peso, né? No tratamento da obesidade, especificamente da bariátrica. Normalmente o paciente que está usando álcool aí 2, 3 vezes por semana, é muito difícil ele desempenhar uma atividade física frequente e ter uma alimentação, vamos dizer, pouco calórica com esse álcool associado. Eu sempre defendo o que é o ocasional, né? E o que é o frequente, né? No dia a dia do meu paciente. Uma coisa é um social, ocasional, entre amigos, no momento de felicidade, né? Numa comemoração. Outra coisa bem diferente é a gente inserir isso num contexto de rotina, de dia a dia, né? Então, como você falou, né, Lindo? O que é o prático, né? O que é você simplesmente dizer não e o que é você conseguir inserir isso no cotidiano de cada pessoa, né? Olhem, sintam-se honrados que essa parte eu nunca faço. O meu sous-chefe que faz sempre, né? Eu picando cebola. E não saiu nenhuma lágrima aí. Eu picando a cebola. Essa parte sempre já tá prontinha quando eu chego, mas tô fazendo bem direitinho, gente. É bem fininha essa cebola, tá? É em meia lua, bem fininha que a gente corta. Essa cebola a gente vai refogar agora, né? Então eu vou picar essa cebola e aqui, ó, eu vou botar o leite com 2 folhinhas de louro, né? Então aqui, ó, o leite, 2 folhinhas de louro, e daí aqui eu vou cozinhar o bacalhau. Esse aqui eu vou aquecer quando ele já estiver bem quente, daí eu cozinho o bacalhau por cerca de 10 minutinhos só. Grazi, e no seu dia a dia, não como paciente, mas como médica assistente, você vê muita queixa da mulherada no consultório relacionada à obesidade, a ganho de peso? Onde você acha que isso interfere mais no cotidiano dessa mulherada? A gente também está no Outubro Rosa, a gente sabe que tem uma relação de aumento de risco de câncer na obesidade. Assim, ó, a gente tem que ter noção de que a obesidade é uma doença e que ela interfere em tudo, né? O câncer, a paciente obesa, ela tem maior risco de câncer, a paciente obesa, ela tem mais infertilidade, vai ter mais dificuldade de engravidar, vai ter mais riscos durante uma gestação, né? Então ela vai ter mais pré-eclâmpsia, vai ter mais diabetes gestacional e tudo isso vai interferir. Abortamento, trabalho de parto prematuro. Então não é só a obesidade, tudo que ela acarreta também, né? Sabe que uma coisa interessante nisso tem um artigo até que veio falar sobre o relacionamento dos médicos com a obesidade, e é muito difícil, quando a queixa não é obesidade, o médico inserir isso na consulta, porque é papel do médico fazer o tratamento de qualquer doença que o paciente detém, certo? E às vezes não é tão difícil a gente fazer o diagnóstico da obesidade.
Mas se a gente recebe um paciente obeso por uma queixa não da obesidade, a gente não, os médicos, eu me insiro também nisso, não necessariamente a gente toca nesse assunto. Isso é uma situação porque às vezes, como tem essa parte, vamos dizer, discriminativa da doença, às vezes o próprio paciente vai procurar outro médico porque ele entrou no mérito da obesidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que vencer, inclusive, nos profissionais de saúde. Nós temos que vencer. Daí eu já tenho, acho que essa vantagem, né? Eu acho que porque eu fiz, sim. É um assunto que eu toco, justamente porque eu me lembro quando eu tava bem gordinha e alguém vinha falar pra mim, eu ficava assim, braba, né? Paga meus boletos, né? Vou te mandar meus boletos pra pagar e daí tu vem falar de mim. Mas hoje em dia eu introduzo esse assunto. Pode ser que tu até fique brava que eu tô te falando nesse assunto, mas eu já fui gordinha, eu fiz bariátrica, né? E daí as pacientes que já sabem, que já seguem meu Instagram, porque eu sempre falo nesse assunto, eu tenho que achar uma foto de um antes e depois. E é tão, então, para essas pacientes, elas já sabem, já me perguntam. Mas tem pacientes que não sabem e não acreditam. Mas tu não tem cara de bariátrica. Como é que é uma cara de bariátrica, hein? Vocês aí me contem. Eu acho que a cara de bariátrica é uma pessoa feliz, com uma perspectiva mais longa de vida, com mais saúde. Agora, um paciente que não faz um segmento que é preconizado da bariátrica, ele vai ter algumas situações específicas daquilo. A gente tem que falar isso também. O paciente tem que entender que ele vai ter que ter alguns cuidados especiais pro resto da vida, pela mudança anatômica ali da cirurgia. E isso vai trazer mais longevidade, mas tem que ter, talvez, o que as pessoas digam com essa cara da bariátrica, são normalmente pacientes que não têm um bom acompanhamento. Que não visitam a doutora Camila lá, né? A gente brinca que é um casamento, né? A Grazi acompanha, né? Eu brinco que às vezes nós médicos somos bons pacientes, né? Mas mesmo assim sempre tá lá. E eu brinco que cirurgia bariátrica é um casamento com o paciente, né? Até uma coisa que pro cirurgião é diferente, porque o cirurgião sempre faz assim, faz apendicite, nunca mais vai olhar para o cirurgião, né? E agora a cirurgia bariátrica é um passo de um tratamento para obesidade. Então é um casamento com a equipe, né? Com o seu cirurgião, com a sua endócrino, com a nutricionista, né? Para a gente conseguir ter esse melhor resultado lá na frente e tirar esse estigma da cara de bariátrica, né? E essa cebola, então, cortada em meia-lua, a gente tem que botar na frigideira bem fria ainda, não pode aquecer o óleo, né? Não pode... Eu geralmente gosto muito da manteiga, mas como é um prato português, então, enfim, a gente usa o azeite de oliva, né? Mas eu gosto muito da manteiga, ela dá um sabor bem gostoso. Aqui eu botei 3 dentinhos de alho e mais ou menos umas 3 cebolas, acho que ficou 2,5, né, para a quantidade de bacalhau e de batata que eu coloquei. Eu vou refogar ela até ela ficar maciazinha, mas clara, né, não pode dourar. Ricardo, para quem está nos ouvindo, né, a diferença, né, que eu fiz a desabsortiva, né, eu fiz a mista, né. Então as diferenças, por que dessa diferença, quem tem indicado uma, outra, por que tu escolheu essa para mim? É uma grande discussão isso. Hoje a gente viu a cirurgia evoluindo assim nos últimos 20 anos para várias técnicas. Bem estabelecida hoje, tem 2 técnicas principais, que é essa, né, que você falou, que é o bypass. Então essa cirurgia ela tem por objetivo diminuir o tamanho do estômago e também o tamanho do intestino, fazer com que a pessoa coma menos, porque cabe menos, e essa menor quantidade também é menos absorvida. E isso teoricamente vai mexer na obesidade, até numa parte metabólica também. Tem um outro tipo de cirurgia que só mexe no estômago, que é a gastrectomia vertical. Existem ainda outras cirurgias que hoje, assim, é muito pouco feita, como
derivação biodigestiva, mas o principal são essas duas. E a escolha dessas técnicas, eu acho que é muito individualizado. Então eu acho que não existe uma regra. A tendência é, nesses pacientes com refluxo, você usar a cirurgia que mexe no estômago e no intestino, e nos pacientes mais metabólicos, você usar mais esse componente intestinal para ajudar nisso. Porque tem toda uma nova tendência também de a gente tentar expor aos pacientes um tratamento cirúrgico para as doenças metabólicas, que seria a cirurgia metabólica, que é um estímulo de uns hormônios produzidos no intestino, que eles estimulam a secreção de insulina. Seria aquela cirurgia talvez para um paciente não tão obeso, mas diabético, por exemplo, que é uma coisa também interessante. A gente fala tanto da parte metabólica, né? Mas assim, acho que a obesidade está relacionada a muitas outras comorbidades, né? Então, dor articular, dificuldade de mobilidade, né? Então a gente tem paciente que fala que tem dificuldade de cruzar a perna. A gente entende que não tinha roupa, não tinha calça jeans durava 2 meses. A calça no meio da perna gastava. E daí tu começa a comprar roupa, compra uma nova. E tu sabe o que é, né? Tu sabe que é o teu peso. Mas a coisa da articulação, assim, eu senti muita diferença. Eu já tava tendo dores no joelho, assim, pra subir escada importantes, né? A gente fala que tem essa questão de aceitação corporal, né, de não ter aquela busca do melhor peso estético, né, mas acho que o principal objetivo quando a gente trata a obesidade do paciente é trazer um ganho de qualidade de vida, né. Quando, há 9 anos atrás, quando você operou, você tinha alguma comorbidade? Eu ganhei 10 quilos em um ano, né, mas não tomava nenhuma medicação. Eu não tinha nenhuma comorbidade diagnosticada. Hoje, eu vejo que eu estava com uma depressão. E não foi medicada. Grazi, talvez gerou uma dúvida na indicação cirúrgica, né? Assim, pelo fato de não ser uma obesidade tão exposta do ponto de vista clínico. E, vamos supor assim, então você não fez a cirurgia. Hoje, 9 anos depois, você acha que teria chance de você ter emagrecido com outros tratamentos, óbvio. Mas assim, sim, não é impossível. Não era impossível. Mas se você, difícil, né? A evolução natural seria que você mantivesse a doença e talvez hoje com várias comorbidades. E com 150 quilos, né? Do jeito que eu tava. E aí você provavelmente faria a cirurgia hoje, né? E talvez tivesse um resultado bem favorável. Só que provavelmente esses 9 anos que se passaram não vão ser os próximos 9 anos, do ponto de vista de evolução da história de vida da pessoa. É diferente você entre os 20 e os 30 anos e dos 30 aos 40, as experiências. Sim. Eu acho que de maneira nenhuma o excesso de peso pode tirar experiências positivas da pessoa, não estou querendo dizer isso, mas eu acho que restringe muito coisas positivas que acontecem. Por isso que as pessoas às vezes, por exemplo, uma menina de 16 anos, obesa, que às vezes a gente questiona a indicação, acho que você não precisa operar ela com 30 anos e deixar ela 15 anos não desfrutar de situações que podem vir a acontecer na vida dela. Isso é uma coisa que às vezes eu discuto com os pais dos pacientes do consultório. Elas falam para mim assim, não, mas ela é muito novinha para operar. Então vamos aguardar um pouquinho ela ficar mais velha, mais doente e não passar por várias coisas que podem... Eu não estou querendo dizer que a paciente obesa não possa ter experiências positivas, não é isso? Mas eu acho bem mais difícil. Pegar lá na cozinha. Então, aquele bacalhau que eu deixei os 10 minutinhos no leite no louro, agora eu vou tirar aqui a pele dele, né, o louro, ó, sai. Tirei aquele leite e guardei, né, que aquele leite eu vou usar pro bechamel. Daí agora a gente corta, tira mais ou menos em lascas, assim, né, que o bacalhau, bom é sentir o gosto dele, né, não sei... Os pedaços, né, então umas lascas bem generosas, mais graúdas. Assim, graúdas, né. E daí depois a gente vai voltar pro pirex com esse bacalhau, mas primeiro eu vou tirar aqui, ó, tem uns espinhozinhos nesse aqui, então esse eu vou tirar.
E a história do sal do bacalhau, você teve que deixar de molho alguma coisa antes? Eu gosto do... Tu pode comprar o bacalhau de salgado já. Descobri que nas receitas portuguesas eles falam demolhado. O que é demolhado? É o de salgado, né? Então o nosso português de Portugal aí, diferentezinho do nosso. Então, de salga, depende do tamanho do bacalhau, né? Se é um bacalhau mais fino, tu consegue salgar em 12 horas, trocando a água a cada 3 horas. Como esse bacalhau era umas postas maiores, eu salguei 2 dias. Daí trocando, tu pode trocar a cada 8, 12 horas mais ou menos. 2 a 3 dias, dependendo do tamanho do bacalhau, assim, da posta. Grazi, e no dia a dia ali de consultório, você tem paciente hoje que fez cirurgia? Eu sempre gosto de orientar pela questão da fertilidade, né? A gente sabe que emagrecer acaba melhorando bastante a fertilidade do paciente, né? E daí vem essa pergunta, quando que eu posso engravidar depois que eu faço uma cirurgia ou depois que eu emagreço? O que você tem recomendado para os seus pacientes? Quando eu fiz essa cirurgia, né? Há 9 anos atrás, a recomendação eram 2 anos. Sim. Né? E isso mudou um pouquinho. A Febrasgo hoje fala em torno de 12 meses. Então, eu falo para as pacientes, eu acho que entre ali 18 meses eu acho um bom período, né? Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu acho que 18 meses, 12 meses, a partir de 12 meses, pensando em 1 ano e meio também é bom. Acho que o risco nutricional, depois do primeiro ano, ele reduz bastante, né? A gente já consegue ter aquele equilíbrio, né, do peso do paciente, ele não está mais emagrecendo ativamente, né? Então, acho que o risco nutricional a partir de 1 ano já reduz bastante, mas eu acho que a gente tem recomendado mais ou menos nesse período, ali 15 a 18 meses. Esse é um detalhe, outro detalhe que também a gente vê muita confusão é no procedimento estético reparador, sabe? Quando o paciente tem a ideia da gestação, ele deve esperar para fazer o procedimento reparador depois da gestação e não fazer a plástica e depois engravidar. Sofre muito, né? A Juliana, ela queria esperar o parto normal e chegou no ponto, como ela tinha feito a abdominoplastia, doía muito a questão da cicatriz, né? Da distensão abdominal, doía muito e ela, no fim, a gente acabou fazendo uma cesárea. Eu sempre recomendo ali em torno de 12 a 18 meses, digo que pode ser 12, mas essa coisa do 18 eu acho bom, mas já tive paciente que engravidou 6 meses. Ela chegou... As desavisadinhas. Você já teve alguma? Já tive paciente que com 6 meses pós-bariátrica chegou grávida, né? E você acha que foi uma falha no entendimento da contracepção? Foi um descuido? Foi uma falha na orientação? Eu acho assim que a gente tem que... É que muitas vezes essa paciente não vem pra mim antes. Né? Agora veio uma que tá prestes a fazer, né? Pra gente já colocar o DIU, já colocamos, né? Então, assim, isso é o ideal, né? A paciente que vem... uma avaliação ginecológica pré. Eu acho que isso todas deveriam fazer. Até porque daí a gente tem esse olhar, né? Às vezes passa pela psicóloga, passa pela nutricionista, passa pela fisioterapeuta, passa pelo cirurgião, passa pelo endócrino, mas não passa pelo ginecologista. Então a gente vai dar essa visão para essa paciente, que muitas pacientes vêm achando que podem continuar com via oral, né? Ou que não vai interferir, por exemplo, o injetável. O anticoncepcional, você tá falando, né? O anticoncepcional. Então, assim, a gente tem que explicar para essa paciente que o anticoncepcional via oral não é o mais recomendado. Claro que após alguns anos de cirurgia, a absorção via oral vai melhorar, mas o anticoncepcional é uma dosagem muito pequena, né? E qualquer interferência nisso vai mudar a eficácia. Então, eu acho que
a gente tem que, tendo outras opções tão eficazes, melhor, né, que vão ser mais eficazes, a gente tem que orientar essa paciente a procurar essa ajuda, né? E muitas estão com infertilidade, por conta da obesidade fazem ciclos anovulatórios, então não menstruam há muito tempo. Mas eu tentei engravidar 9 anos e não... Eu brinco que depois que baixa peso é bater valência, aquela cuidadinha meia boca que a gente fazia quando tá mais cheinha, que ela tende a ser falha depois que emagrece, né? E que daí que esse processo, essa contracepção, ela tem que ser mais efetiva para essa paciente, né? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, e escolher um método tem tanta coisa tão eficaz, né? Então, às vezes essa paciente no pós-operatório vai desenvolver anemia. Eu nunca tive, né? Nunca tive anemia e essa paciente, assim, tu pode optar por um método que ela entre em amenorreia, para ela não perder sangue todo mês e com isso não depletar e piorar essa anemia dela. Eu brinco que tem pacientes que parece que é uma torneirinha aberta mesmo, né? A gente vai repondo ferro e elas vão menstruando e vão perdendo. Então, para essa paciente, talvez um método contraceptivo que faça essa amenorreia é interessante, né? Ajuda bastante a prevenir a carência de ferro. E aí, ficou boa essa batata? Ficou, ela tem que ficar mais branquinha, não pode dourar muito. E a vantagem de fazer na air fryer é que ela não fica tão gordurosa, tu só bota um pouquinho, né? Então tem que dar aquela cozinhadinha primeiro, bota um pouquinho de sal, né? E daí bota pra dar aquela crocância. Só pra dar crocância, ela fica aqui, ó. Então eu tô com as cebolas e o alho refogado, o bacalhau já em uns pedacinhos, né? Em lasca. E daí eu vou fazer o bechamel. Agora eu vou usar aquele leite que eu cozinhei esse bacalhau no bechamel. E daí é forno pra ela. Deixa eu botar aqui. Demorando. Cheguei a dar uma olhada no cheiro só aí. Né? Olha quem tá chegando aqui, acho que sentiu o cheiro de quase pronto. Diz um oi aí pra tia Grazi, que você veio cozinhar pra gente hoje. Oiê! Tô fazendo um bacalhau pra ti. Que massa! A pessoa não tirou nem o uniforme, mas tudo bem, tá valendo, né? Então agora aqui eu tô fazendo o bechamel. Foi aqui improvisado da doutora Camila. Aí os pacientes dela que quiserem dar um presente pra ela, ó. A gente tirou diretamente do mixer o fouet. Mas vai dar certo, né? Vai dar certo. E vai um pouquinho. E daí vai o leite que você cozinhou o bacalhau. Leite que eu cozinhei o bacalhau, tá aqui. O Gu vai comer o bacalhau com a gente. Vou provar. Amor, a farinha, meu chefe. Não, ainda temos uns super auxiliares aqui, porque a gente aqui não tá ajudando muita coisa, né? Não, ele tá mais atrapalhando. Mais uma colherinha de farinha aqui. E isso vai por cima do bacalhau que tá lá no pirex. Daí vai as natas. E as natas não é nata, né? Pois é. As natas é o creme, não. Em Portugal eles falam nata pro creme de leite. E daí a gente vai usar o creme de leite fresco. Aqui vai mexendo pra não embolar, né? Que o bechamel emboladinho fica ruim, né? Daí aqui eu usei aquele leite que eu cozinhei o bacalhau, que ele já tá salgadinho. E daí tem que cuidar um pouquinho o sal, né? Porque a gente vai botar um pouquinho de sal e de pimenta do reino, mas tem que dar uma provadinha. Depois esse vai por cima, vai um mussarela ralado. E o nosso prato é o forno, até gratinar. Aí Camila, eu pego e coloco no forno só até gratinar o queijo em
uns 10 minutinhos, mais ou menos 10 a 20 minutinhos, só pra gratinar o queijo. Só pra dar aquela douradinha. Porque já tá tudo cozido, né? O bacalhau, o bechamel tá tudo prontinho, a cebola já tá na textura certa, então é só a gratinadinha. Posso? Por favor. Vamos lá fazer a saladinha agora, né? Bora lá. Bora de salada então. Eu vou fazer uma saladinha aqui. Vou pegar o balsâmico, uma colherinha de mel. Vou reduzir aqui esse balsâmico. E é o molhinho da nossa salada. Então a saladinha aqui, ó, eu vou aquecer o balsâmico, vou picar o brie e vou picar os figos pela metade. Posso montar um prato pra você? Não, monta um pouquinho assim. Um pouquinho Mini assim. prato. É, 2 folhinhas? mini prato não, porque isso daí já é um mini prato. Então, mini prato. Tá bom assim? Tá, perfeito. Tu gosta de figo? Nunca comi. Não comeu? Então, ó, esse figo, ele tá in natura. Como assim? Nina? Ele é o figo mesmo. Geralmente a gente compra o figo enlatado, com doce com calda, assim. E esse é o figo mesmo, é a fruta. Olha aí, pega aí. Essa panela não. Amiga, então, quando você terminar de servir, acho que a gente também quer agradecer, né, a presença da Grazi, de ter topado fazer esse projeto, o primeiro, o piloto, né, junto com a gente. E dar uma lembrancinha da única pessoa que não participou do vídeo aqui com a gente, que é a Gabizinha, né, então, pra gravar esse momento especial, você levar um pouquinho da Gabi com você também. Obrigada. Obrigada. Valeu. Vamos experimentar? Ele tá achando injustiçado, pô. Só um pouquinho pra ele, né? Pra experimentar. Não, É tá que eu bom. fiquei com medo. Não, eu já Vamos falei pra ver. ele não comer rápido. Tá aqui. Aqui. Estranho. Tem gosto de brócolis, não. Elogios, por Muito favor. bom. Agora, Palmas pra nossa chefe. Que legal. Tô bem mesmo. Então, pessoal, eu queria agradecer a Grazi pela disponibilidade, pela eficiência, por tudo que ela fez aqui hoje, por todo o conhecimento aí do ponto de vista ginecológico com relação à obesidade. Muito obrigado, Grazi. E se o pessoal gostou, eu queria deixar em aberto aí pra gente montar mais episódios aí na sequência. Muito obrigado.